Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, a sua revista semanal sobre ciência e tecnologia, realizada pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. No programa de hoje, muito especial, um assunto de muito interesse. Nós vamos falar sobre satélites brasileiros, aqueles que estão voando, aqueles que irão voar e aqueles que não voam mais. Antes, os nossos informes, queremos inclusive lembrar aqui a data de 9 de fevereiro de 1993, fez aniversário o primeiro satélite brasileiro, o SCD-1, que está há 27 anos pulsando, mandando informações lá do espaço. Parabéns para ele, uma salva de palmas de todo mundo, muito bem. Também nos nossos informes, parabenizar e lembrar a passagem do dia 11 de fevereiro, Meninas e Mulheres na Ciência, teve programação especial da SBPC e nós aqui do Brasil Consciência vamos fazer, como já fizemos no ano passado, no Dia da Mulher em março, lembrando os eventos também da SBPC. Então, uma saudação e uma felicitação a todas as meninas e todas as mulheres que fazem a ciência do Brasil, inclusive em maior volume, segundo a aferição das publicações científicas. Muito bem, sem mais delongas, vamos aqui apresentar os nossos convidados. Temos hoje a honra de receber o Adenilson da Silva, que é o gerente do programa Amazônia, o primeiro satélite praticamente 100% nacional, e o Marco Antônio Chamon, que é o coordenador geral da engenharia, justamente o departamento que constrói os satélites brasileiros. E vamos começar falando pelo Amazônia. O Amazônia, para quem não sabe, o satélite brasileiro, 70% brasileiro, está próximo de ser lançado. O Adenilson está aqui, nervoso, as mãos mexendo, porque ele queria estar lá no INPE conferindo os preparativos. Nós fizemos ontem, na data de ontem, imagens do último momento em que o satélite Amazônia estava aberto. Vamos acompanhar no VT. Bom, o satélite que vocês estão vendo aqui é o Amazônia 1 FM, é o primeiro modelo desse satélite. A gente já fez a integração do modelo de engenharia. Agora nós estamos concluindo a fase inicial, que é toda a integração do satélite, montagem dele e os testes iniciais. O satélite é dividido em dois grandes módulos. O módulo de serviço, que na verdade é a plataforma multimissão, e a parte de cima, que é a carga útil, onde vão os subsistemas que fornecem os serviços que o satélite foi planejado. A gente está concluindo a amarração final interna do satélite. A cablagem, que tem uma grande dificuldade, porque envolve muitos cabos. E para isso a gente só consegue o fechamento se a gente concluir toda essa amarração, limpeza, inspeções internas, qualquer observação antes do fechamento. Então não é simplesmente o fato de fechar. Por que é tão importante ter esse cuidado? O que pode acontecer com esses cabos aí e prejudicar a missão? Durante o lançamento pode ocorrer devido ao excesso de vibração do lançador, pode ocorrer escapar alguma peça, algum cabo, equipamento, tudo tem que ser revisado. Só que nessa fase do processo atual do satélite a gente está envolvido mais com a cablagem. Terminada essa montagem, a gente vai realizar os testes ainda com ele todo fechado, né? E aí, após isso, começam os testes ambientais. Então vão ter outros testes que são testes de vibração, testes acústicos, testes em câmera termovácuo, né, de simulação espacial, teste de separação com o dispositivo de separação do foguete. Terminar todas essas fases, esses testes, aí a gente faz um teste final e estaríamos prontos para ir para a base de lançamento. Trabalha no Amazônia desde quando? Desde 2013. Está satisfeito por ver o trabalho sendo finalizado aí, finalmente com o lançamento? Estou muito satisfeito. Qual que é a sensação?
Cada passo é uma emoção diferente, viu? Vamos esperar no dia do lançamento que aí que nós vamos, chave de ouro é o lançamento. Mas durante todo o processo de AIT é uma alegria diferente. Muito bem, tá aí para vocês as imagens, o momento de fechamento do satélite. Demos uma sorte danada, a gente estava lá no INPE justamente para falar sobre esse assunto, acabamos tendo a oportunidade de flagrar esse momento. O Adenilson, que está aqui, é testemunha ocular da história desse satélite. Eu vou contar por quê. Ele nem era o gerente do projeto, ele entrou no INPE e trabalhou na prancheta, desenhando lá, escrevendo como é que ia ser, projetando, imaginando. Faz quanto tempo isso, Adenilson? Olha, a gente iniciou esse trabalho com a plataforma Multimissão, né, que é o módulo de serviço do satélite Amazônia 1, e foi por volta de 2002, quando a gente começou a fazer os primeiros estudos e análises da plataforma Multimissão. Quer dizer, só faz 18 anos que ele trabalha nesse satélite. Só isso, só 18 anos. Era jovem, menino ainda na época, né? Tinha cabelo. Tinha cabelo, outra cabeça, outros sonhos. Nem pensava em lançar, né? Entrou lá, só queria um emprego, ia ficar um ano só. Não. Mentira. Não é isso? Não. Estava trabalhando sério já. Sério já, né? Mas vamos lá, agora para a parte séria. Por que é que um satélite brasileiro demora esse tempo para poder ser maturado esse processo? Quer dizer, você entrou há 18 anos e nem foi o start, nem foi o início do projeto. Já teve um pouco mais antes ou não? Não. Esse já foi esse 2002 foi quando realmente a gente iniciou todos os trabalhos da plataforma Multimissão. Mas o anúncio do satélite tinha ocorrido antes? Não. Porque antes a plataforma ela surgiu com uma ideia que poderia servir para diferentes missões. Tá? Então, e o porquê que foi a ideia de plataforma? Porque uma das etapas que mais leva tempo e mais custa no desenvolvimento de um satélite é exatamente a qualificação, todo o processo de desenvolvimento e qualificação para voo. Tá? Então, com a ideia de plataforma Multimissão, nós gostaríamos de ter um módulo de serviço ou aquilo que vai prestar todo o suporte para diferentes cargas úteis que operassem em órbitas que variam de 600 km a 1.200 km, que fosse capaz de operar em órbitas equatoriais, que fosse capaz de operar em órbitas de baixa inclinação e até a órbita polar, que é o caso do nosso primeiro satélite. Vamos fazer um glossário aqui para o nosso telespectador que possa, de repente, não ter essa clareza. O que é uma órbita equatorial? Ela gira em cima da linha do Equador? É mais ou menos isso, né? E o que seria uma órbita polar? É aquela que vai de um polo ao outro? Aquela que passa próximo dos polos. Tá? Certo. E cada órbita ela tem uma aplicação específica. Por exemplo, a órbita polar ela é muito indicada quando se pretende ter uma cobertura global do planeta. Porque você tem o satélite fazendo um movimento no plano e você tem a Terra girando. Uma vez que a Terra é redonda, né? Ele gira, você consegue observar. Chamon, agora, para que a gente consiga identificar e explicar para o nosso telespectador, o que é essa plataforma e por que vocês tratavam ela de uma maneira diferenciada do satélite? Podemos dizer que a plataforma é uma espécie de chassi do satélite? Não é uma comparação ruim, boa. Ela serve para dar uma boa ideia do que a gente pretende fazer, Edmond. Boa tarde a você, boa tarde pessoal que não está assistindo. A ideia da plataforma é mais ou menos a seguinte. Como o Adenilson disse, se eu levo bastante tempo para desenvolver um satélite, em alguns casos, nem sempre, mas em alguns casos, essa ideia não é nova, já existe por aí, valeria a pena você antecipar algumas coisas
que você sabe que vai precisar. Eu sei que vou precisar de uma bateria, eu sei que vou precisar de sistema de comunicação, eu sei que vou precisar de energia, painel solar. Se tudo isso já tiver mais ou menos na linha de montagem, quando eu quiser fazer um satélite, eu ganho tempo. A ideia da plataforma é, se eu puder concebê-la de maneira que ela tenha uma certa versatilidade, várias coisas possam ser colocadas, vamos dizer, em cima dessa plataforma, eu ganho tempo quando quiser fazer uma missão. Eu gasto mais tempo para fazer o primeiro desenvolvimento. Isso é verdade. Mas uma vez feito, em 2 anos você pode ter um novo satélite. Qual é a ideia da plataforma então? Faz uma espécie de chassi genérico que serve para uma variedade de aplicações, né? Várias altitudes, diferentes tipos de câmeras ou outras coisas que você quer colocar lá. Usa isso como base e, em seguida, dependendo da missão que você quer, olha, eu quero fazer alguma coisa sobre a atmosfera, poluentes na atmosfera, química da atmosfera. Quero fazer imagens de vegetação, para questões de desmatamento ou agricultura. Quero olhar o mar. Então, dependendo da missão que você quer fazer, depois, você coloca alguma coisa em cima dessa plataforma que corresponde a essa sua missão. Você ganha tempo e fica realmente mais barato. A ideia original era também, de um ponto de vista industrial, que isso é importante, manter, quando a gente precisasse, uma certa carga de trabalho dentro da indústria mais frequente. Então, ela tem certas vantagens sobre esse aspecto. Não é uma solução para todas as coisas, mas resolve grande parte dos problemas que a gente pode ter e pode querer ter em aplicações futuras. Quando a gente recebe lá na nossa página do YouTube os comentários, a maior parte dos nossos internautas, quem nos assiste e quem nos dá feedback também da programação pela TVT ou pela NET, as pessoas têm ideia, mas aqui no Brasil nada acontece, as coisas demoram, você vê esse VLS que nunca voou, estamos aqui com as imagens dos foguetes já construídos e que voaram, né? Voaram. As pessoas têm essa impressão e não tem, às vezes, o parâmetro de que, por exemplo, lá nos Estados Unidos demorou muito tempo para que eles conseguissem ter algum sucesso. Então, Adenilson, demorou para o Amazônia ficar pronto? Olha, gastou-se um tempo grande, mas o que tem que ser levado em conta é que nós tínhamos como diretrizes nesse projeto, desde o início, não era simplesmente fazer um único satélite para uma dada missão, que já foi falado aqui. Plataforma, que né? é a plataforma. E, além disso, dentro do que foi possível, tudo o que foi que a nossa indústria poderia fornecer foi contratado dentro da indústria. Então, e como todos nós sabemos, e o Chamon já comentou, a nossa indústria ela não tem uma cadência muito grande. Então, a nossa própria indústria ela teve que também passar por um processo de qualificação, por um processo de desenvolvimento. Então, tudo isso leva tempo. Se a gente for imaginar que o meu objetivo final é ter só o produto, a gente pode chegar à conclusão, no caso de um satélite de sensoramento remoto de imagem, que é melhor comprar a imagem. Mas não era isso que nós estávamos buscando. Nós estávamos buscando construir algo que servisse para diferentes missões, nós estávamos buscando envolver a indústria nacional, como você próprio já disse, né? 70%, na verdade, é 70% dos investimentos. Mas o projeto ele é 100% nosso. 100% nacional? O projeto e todo o desenho de sistema que começa desde lá da primeira ideia e vai até o final da colocação em órbita, a operação. Mas tem aqueles componentes americanos. Não. Aí é que está. Aí tem uma diferença. Quando a gente entra nessa questão de componentes, eu estou falando da fabricação do produto. Eu estou falando do desenho do sistema e da missão. Perfeito. É você pegar, como eu brinco bastante com o pessoal, um sistema ele é muito mais do que um conjunto de equipamentos. Você tem que ter esse conjunto de equipamentos e fazer com que todo mundo trabalhe em harmonia e obedeça todos os requisitos. Tá? É nesse sentido que eu estou falando que é 100% nacional. Nós fizemos toda essa compatibilização
do projeto do equipamento, da compatibilização de sistema, da parte de campanha de lançamento, que ainda vamos fazer, mas está tudo planejado, e a operação em órbita e até o decomissionamento, que é o despojo no final da vida útil. Então, é nesse sentido que eu coloco que é 100% nacional. Tá? Porque se a gente for olhar na parte de equipamentos, praticamente nenhum país do mundo faz um satélite 100% dele, desde de todo o componente. Nem a China faz isso, pelo menos. Nem os Estados Unidos, que manda fazer na China componente. Pode ser. Então, essa ideia de 100%, ela não pode ser levada no sentido estrito de que cada parafuso, cada componente eu fiz. Isso não existe na área espacial, pelo menos do que é do meu conhecimento. Muito bacana. Você chamou a atenção aí da possibilidade da PMM de colocar uma câmera de acordo com a necessidade. E quem que é esse cara que vocês vão colocar no ar aí? O que ele faz? Para que ele vai servir? O Amazônia 1. O primeiro satélite que é baseado na PMM, o Amazônia 1, que vai ser lançado em 6 meses, é isso? Em setembro? Mais ou menos 6 meses. Agora, ele é um satélite do que nós chamamos de sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto é uma expressão ampla para dizer eu estou olhando para a Terra. Esse caso específico de olhar para a Terra é imageamento de vegetação. Tá? Pode servir para a área de agricultura, pode servir para a área de floresta, tem aplicações secundárias na área de hidrologia, pode fazer mapeamento da costa, então ele tem esse tipo de vocação, digamos assim. Cartografia? Alguma coisa de cartografia, mas não vamos ser exagerados, não vou querer puxar demais a brasa para doimar demais a pílula. Ele faz alguma coisa, mas é realmente secundária. Não foi concebido para isso. Qual é a ideia principal dele? Além de qualificar o primeiro projeto nacional, qualificar a própria PMM, o trabalho da indústria, etc., a aplicação dele é tirar foto, ele faz imagens do país, a ideia é fazer imagens do país, não está excluído o imageamento do resto do mundo, ele é perfeitamente capaz de fazer isso, mas há uma primeira aplicação de imageamento do país, territorial, vegetação, alguma coisa de águas interiores, tá? Esse tipo de coisa ele faz. E faz com o seguinte compromisso: eu não vou olhar formigueiro, quer dizer, buraco feito por formiga, não é um satélite de alta resolução, é um satélite de média resolução, a resolução dele está em torno de uns 60 metros. No entanto, ele consegue olhar, a cada vez que ele passa pelo país, uma área muito grande. Acho que o Adenilson sabe isso daí, dá o quê? Uns 800 quilômetros? Em torno de 850 então, quilômetros. Cada vez que eu olho 800 quilômetros de uma vez. Qual é a vantagem disso? Se você imaginar uma Amazônia com 5 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, se eu fosse olhar isso milímetro a milímetro, passa a vida do satélite e eu não tirei uma imagem do país. Então você tem um compromisso do que você quer fazer. Se você quer olhar uma região ampla para rapidamente poder ter uma ideia do que está acontecendo, e várias aplicações são assim, essa é a aplicação ideal. Então o satélite foi concebido para essa aplicação. Já a PMM, aquela, digamos chamar, a parte de baixo do satélite, ela foi concebida para outras aplicações. Se algum dia eu quiser, não, eu quero fazer planejamento urbano, onde a resolução tem que ser muito fina, eu tenho que olhar detalhe. Colocar uma super câmera. Uma super câmera lá. Dá para colocar? O Amazônia é para isso? Não. A PMM é para isso? Pode ser. Então tem essa versatilidade. A sua pergunta, o que faz o Amazônia? O Amazônia olha áreas grandes com uma resolução média. Ele é muito adequado para essa grande varredura do país, para dar informações sobre a parte agrícola, alguma coisa sobre hidrologia, principalmente vegetação na área amazônica, daí o nome. Vamos situar o nosso telespectador. Esse chassi, ele é para um satélite de que tamanho? O Cibers tem 2 toneladas. Esse outro nós estamos falando do quê? A plataforma multimissão, ela é o que a gente usualmente chama, que é um satélite da classe 500 quilos. 500 quilos? Crash, mas na verdade ela vai um pouco além. O Amazônia 1, por exemplo, hoje, praticamente já na configuração de voo, né, com todos os cabos ali, ele está com 640 quilos. Mas, no caso de alguma missão, por exemplo,
Até 700 quilos, a gente não tem nenhuma dúvida de que podemos pegar a plataforma do jeito que está hoje e colocar um módulo de carga útil de mais ou menos uns 350 quilos, 360 quilos. Essa é a classe para a qual ela foi qualificada. Mas, de novo, não significa que se tiver algo um pouco acima ou com algum requisito que não tenha sido testado antes, não significa que ela não possa ser usada. Significa que eu vou ter que olhar as análises e verificar se eu tenho margem para aceitar, por exemplo, mais marcha ou até melhorar apontamento ou algum outro requisito que possa ser necessário. E quando vai ser o lançamento? Você responde depois do intervalo, nós voltamos num instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta falando hoje sobre os satélites brasileiros, em especial o satélite Amazônia 1, que será lançado em 6 meses. Qual que é a data que a gente ficou devendo no finalzinho do último bloco? Na verdade, a gente não tem a data porque não é específico. Vamos explicar esse negócio da janela. Vamos aproveitar para explicar isso. Como é que é isso, então? Tá bom, vamos falar da janela de lançamento. Quando a gente prepara uma campanha de lançamento e faz todo o preparativo, usualmente isso é feito por volta de 2 anos antes do lançamento. Tá? É quando a gente mandatoriamente tem que ter já selecionado o veículo lançador, de onde que vai lançar, porque senão a gente não tem tempo hábil para fazer todos os preparativos que são enormes, é um outro mundo, a logística que tem que ser preparada até chegar no dia do lançamento. Então, o que é usual é o seguinte, quando contratamos o serviço de lançamento, a gente tem uma janela, usualmente de 6 meses, onde eu digo, o meu satélite deve ficar pronto a partir de tal data, mas não deve passar de tal data. No caso do Amazônia foi o seguinte, a gente fez essa contratação no final de 2018, né? Então já estamos há mais de 1 ano, e a nossa janela de lançamento, à época que foi estabelecida, era de junho de 2020 a dezembro de 2020. Tá? 6 meses de janela. De janela. Ou seja, o lançamento poderia acontecer em qualquer um daqueles meses ali. E, passados 1 ano do contrato, ou seja, em dezembro de 2019, nós tivemos, né, e como planejado, de dizer, dentro dessa janela eu vou escolher o mês. Qual é o mês que nós vamos lançar? Então, em dezembro de 2019, nós informamos a empresa que vai prover o serviço de lançamento para a gente que o mês de lançamento é setembro de 2020. Tá? Então, agora está escolhido o mês. E dentro dos preparativos, porque a gente tem que imaginar que o satélite está sendo fabricado e testado aqui, montado e testado, e em paralelo, o veículo lançador também tem outra atividade, que é um outro mundo que está sendo feito lá em paralelo, e eles vão se encontrar em setembro. Tá? Então, qual que é o planejamento agora? Em junho deste ano, no começo do mês de junho, aí nós vamos nos reunir junto com o provedor do lançador e nessa data, em comum acordo, porque tem que ver como é que está as atividades tanto do lançador quanto do satélite, qual vai ser o dia. Então, em junho deste ano, a gente define a data de lançamento. Tá? E vocês aí achando que a coisa é simples. Nós estamos colocando na tela, nesse momento, o nome da empresa ganhadora da licitação internacional e o valor também do certame. Só vamos informar, né? O lançamento vai ser a partir de uma base na Índia. Na Índia, né? O Brasil, como muitos de vocês sabem, não possui um lançador próprio. E existe alguma coisa com relação a essa órbita que ele tem que obedecer nessa escolha da data? Tem alguma coisa a ver a janela? Eu acho que eu vou pedir ao Adenilson para responder isso, que a especialidade dele é órbita. Então, sim, a resposta é sim, é complicado.
atrapalha bastante se você não tomar cuidado. E eu vou pedir ao Adenilson para responder isso daí. É que assim, leigo, Tá. né? Eu vou pegar uma pedra e vou jogar no espaço. E eu quero que essa pedra fique numa altitude tal que ela não caia e nem vá embora, que ela fique rodando o resto da eternidade, enquanto durarem os equipamentos, ao redor do globo. Isso, para muita gente, para mim, por exemplo, é uma coisa, né, inimaginável. Vocês abandonam o satélite lá como? Como é que vocês fizeram essa conta? Então, não, na verdade, o Chamon realmente tem razão. São cálculos bastante precisos que a gente tem que fazer. E um satélite, ele somente fica em órbita se ele atingir a altitude que ele foi programada com a velocidade que ele foi programado. Então, não adianta, por exemplo, se o lançador, no caso do Amazônia, ele vai ficar numa altitude média de 752 quilômetros acima da superfície da Terra. Isso é muito? Isso é pouco? É considerado um satélite de órbita baixa. Órbita baixa. É considerado um satélite de órbita baixa. Mas, então, no caso da base de lançamento, a gente tem que lembrar que, além de ser uma órbita polar, a gente também, nós vamos ter o que nós chamamos de uma órbita sol-síncrona, que ela tem que cruzar o Equador do norte para o sul, exatamente no mesmo horário, horário local naquele ponto. Todos os dias. Ah, não, então peraí, agora você vai fazer, pega a canequinha, passa para ele, Chamon, por gentileza. Eu tenho a A ponta da caneta é o satélite. A Vamos ponta lá, da mostra caneta é o pra satélite. gente. Porque, isso é bastante interessante. Isso A ponta da caneta não é o satélite. Não é trivial, Vamos lá. mas é bem interessante. Então, é o seguinte, imagina que os polos da Terra e aqui a parte do Equador. Então, ele tem que cruzar, Polo Norte. Vem do norte para o sul, passando pelo Equador, Certo. em qualquer lugar do planeta, quando ele cruzar do norte para o sul, tem que ser 10h30 da manhã, naquele local. 10h30. 10h30. E isso... Desculpa, vou interromper. Uma das razões para se fazer isso daí é que o pessoal que usa as imagens que vão ser feitas gosta de uma certa iluminação equivalente todas as vezes, Sol a pino. para que a comparação de uma imagem com a seguinte seja com a mesma posição solar. Ajuda a você fazer as análises. Então, este tipo de órbita tem essa finalidade. Além disso, o fato de ser sol-síncrona ajuda a gerar energia. Agora, volta para o especialista. Vamos lá, então estamos passando a linha do Equador às 10h30 da manhã. Da manhã. Aí, quando a gente vai fazer o processo de lançamento, a gente tem que escolher o momento em que o foguete vai decolar. Sim. E isso depende da latitude De onde ele está. de onde que está a base. Então, você perguntou se tem algum vínculo. Tem um vínculo temporal. Dependendo da latitude aonde está a base de lançamento, o foguete tem mais ou menos 15 minutos para decolar. Se ele não decolar naquele período de 15 minutos, você tem que ir para o dia seguinte. Então, a cada dia, você tem uma janela de mais ou menos 15 minutos para ele sair da base, de forma que ele passe o mais próximo possível das 10h30 da manhã, cruzando o Equador. Não, mas 15 minutos tá bom demais, pela precisão de 10h30 que vocês estavam. Eu pensei que se o operador lá esquecesse de apertar o botão, pronto, o satélite sai 1 segundo depois, já não vai. Não. Tá fácil. Então, 15 minutos a tempo. Porque, na verdade, também tem um outro ponto. O veículo lançador, ele utiliza motores muito grandes, comparado com os motores que estão no satélite. Então, usualmente, a gente não pede ou não especifica para o veículo lançador colocar você exatamente na órbita nominal. A gente pede para colocar, usualmente, um pouco abaixo. Por quê? Porque, utilizando os motores do satélite, que são muito mais precisos, eu faço o satélite chegar na órbita nominal usando os próprios motores. Então, é por isso que eu tenho essa flexibilidade de mais ou menos uns 15 minutos, porque o veículo lançador não vai te deixar exatamente na órbita nominal, ele vai deixar um pouco abaixo. E aí,
durante o período de LEOP, que a gente chama, que chama as operações iniciais de órbita, a gente faz esse ajuste e bota ele na órbita nominal. Muito legal. Devolve minha caneta, hein? Bom, O Cibers está fazendo isso agora. agora, essa PMN, Plataforma Multimissão, PMM, ela pode receber um satélite SAR? Vocês estão fazendo um estudo aí com a Agência Espacial É verdade. para tentar retomar essa parceria? Então, vamos por partes aí. Primeiro, o SAR é um satélite radar. Né? A gente está acostumado com a sigla, não sei se todo mundo está. A sigla está em inglês, Synthetic Aperture Radar. É um radar de abertura sintética. Basicamente é o seguinte, é um radar, todo mundo sabe o que é radar, a maior parte já foi multado por causa dele. O radar, ele pode Só um ser parênteses. embarcado... Se você ainda não foi multado, mande um e-mail para nós que eu quero te conhecer. Pode continuar, Fato. por favor. Então, o radar pode ser embarcado num satélite e, por meio de técnicas que não são tão modernas, começaram nos anos 60, a gente pode fazer imagens com o radar. Não fiquem muito entusiasmados, não é a mesma coisa que uma fotografia. Né? Imagine o seguinte, você diz que você faz imagens de tomografia. Você faz ultrassonografias, tomografias, para ver, por exemplo, crianças no útero materno. A imagem que você vê não é uma foto. Você tem umas manchas, etc., mas que identificam aquilo que você quer ver. O radar é um pouco a mesma coisa. Ele utiliza as ondas de radar, as ondas de rádio, para formar imagens, que são bastante representativas daquilo que eu quero. Não é uma imagem fotografia, mas tem muita informação útil. Informação para agricultura, informação para planejamento urbano, informação para defesa de fronteiras, informação sobre o mar. Perfeitamente Com possível. a vantagem de que a nuvem não atrapalha, né? Com duas vantagens. Primeiro, ele atravessa a nuvem. E você sabe que o Brasil é uma região que tem certas regiões no norte do país que nunca foram fotografadas, estão eternamente cobertas. Então ele atravessa a nuvem. E a segunda, uma brincadeira que eu faço, ele carrega o próprio Sol. O que eu quero dizer, como ele emite uma onda de radar, eu posso fazer imagem à noite. Então o radar tem muitas vantagens. Então a ideia é, já que tem tantas vantagens assim, vamos fazer um. Faz tempo que a gente está se devendo um satélite com essa capacidade. A tecnologia é diferente, ela é menos conhecida do que a de imagens. A de imagens a gente está há muito tempo trabalhando com ela, mas nós temos tecnologia, temos conhecimento, temos muita gente que trabalha com esse tipo de imagem, que portanto demanda, e tem uma utilidade bastante ampla. Muito bem, e é complementar ao óptico. Então, ok, vamos para radar. Segunda parte, o que é que nós estamos fazendo? No passado, lá pelo ano 2000, mais ou menos, um pouquinho depois, nós começamos um trabalho com o pessoal da Alemanha, né, o equivalente de uma agência espacial alemã, o DLR, para fazer, em conjunto, um satélite radar. Com essas ideias, tirar foto, de radar, etc. Tá bom. O projeto não foi para frente, por questões principalmente de financiamento, custa caro fazer esse tipo de coisa. Os dois países, não foi apenas o Brasil, os dois países tinham as suas prioridades e as suas dificuldades, o projeto não andou. Mas nós avançamos bastante, fizemos muitos estudos e concluímos muita coisa sobre as aplicações, etc. Passado 20 anos, então, mais ou menos, né, o pessoal resolveu retomar esse projeto e dizer o seguinte, o que é possível aproveitar desse projeto, daqueles estudos iniciais, para avançar em cima dele. A Agência Espacial Brasileira encomendou ao INPE um estudo, criou um grupo de trabalho, na realidade bastante amplo, encomendou um estudo dizendo o seguinte, escuta, lembra aquilo que nós fizemos lá atrás? Se a gente quisesse retomar, o que é que precisa atualizar? Afinal de contas, em 20 anos a tecnologia mudou bastante. Então nós fizemos um estudo de atualização. Em linhas gerais vai custar quanto? Em linhas gerais, eu lhe digo quanto vai custar daqui a pouco. Eu vou mentir um pouco para baixo, porque assim eu vendo melhor a ideia. Mas basicamente nós refizemos o estudo, não é mais com a Alemanha, não necessariamente, quer dizer, o estudo é só nosso, baseado num trabalho que já foi feito, nós refizemos o estudo, esse estudo é apenas nosso, não impede que a gente tenha uma cooperação internacional, com a Alemanha ou com qualquer outro, isso pode acontecer, mas o estudo era um estudo nosso.
Entregamos esse estudo no final do ano passado para a Agência Espacial Brasileira e eles disseram, olha, gostei do estudo, legal, bacana, agora então vamos fazer o seguinte, vocês fizeram um estudo de 1 mês só para ver se o objeto para em pé. Quer dizer, é possível fazer isso aqui? É. Então agora vamos fazer um estudo mais longo para avançar em direção a fazer efetivamente esse satélite. Aí vai precisar de mais tempo investido, mais dinheiro, e aí a gente começa realmente a fazer o satélite, que é o que se pretende fazer este ano. Então, com base num primeiro estudo, que vamos chamar de exploratório ou de viabilidade, a gente vai iniciar uma campanha sobre esse satélite. Como é que ele é? A nossa pretensão é que ele seja usando o PMM. A ideia é exatamente essa. Eu já tenho todo o desenvolvimento da PMM, então toda essa parte... Já vai estar certificado em voo. Já vai estar certificado em voo, não vou precisar me desgastar enormemente para desenvolver tudo de novo, então já ganhei. E a partir daí eu só preciso me preocupar com a tal da carga útil, que ou seja, o radar, que não é trivial de fazer, uma cooperação até que valeria a pena. Depois eu conto quanto custa. Não vai falar agora? Não vou falar agora? Gente? Ah, tá bom, então vamos lá. Se você quiser reproduzir uma plataforma multimissão, uma PMM, se você me disser, Chamon, eu sou um bilionário, gostaria de assinar um cheque, você me dá uma PMM, quanto custa? Uns 40 milhões de dólares. Errei muito? Não. Pouco menos, Pouco 45, menos. 35, entre 35 e 45. O problema é que a gente tem dólar, porque como o dólar Vamos flutua... colocar em 35 milhões de dólares. Aí você fez a PMM, não serve para nada, porque você tem que botar alguma coisa em cima. Vamos supor que você gaste mais uns 40 milhões de dólares para fazer o radar que vai em cima. Útil. A carga útil. útil. 80 milhões de dólares. 80 milhões de dólares. Aí você precisa, tem mais um dinheiro, porque você precisa juntar todas as coisas. Aquele laboratório que vocês viram nas imagens, tem um custo para operar aquele laboratório e montar. O satélite fica praticamente 1 ano no laboratório sendo integrado e testado e montado, etc. Então há um custo sobre isso daí, que é da ordem de uns 10% do valor da missão, então ponha mais 10% em cima disso daí. Aí você tem que lançar o satélite. Vamos imaginar que ele tenha mais ou menos o tamanho do Amazônia, um pouco mais, um pouco menos, e vamos utilizar o mesmo número. Esse número é público, o Amazônia custará 25 milhões de dólares para ser lançado. Então, soma 25 milhões de dólares. Com mais os 10% que você colocou. 8, nós vamos para 32 milhões. Com 80, nós estamos chegando num custo aproximado de 113 milhões de dólares. Então, vamos dar aquela arredondada para 200? Não, claro que não. Então, aí você tem, sei lá, você espera que o satélite dure uns 5 anos em órbita. Obviamente, você tem que controlar o satélite em órbita, tem todo esse aparato, você vai colocar mais um tantinho aí, talvez a gente chegue nos 130 milhões de dólares para a operação completa ao longo de 5 anos, grosseiramente falando. É bastante dinheiro? Aí isso depende. Os satélites que a NASA faz... Custam muito mais. Começam em 350, 400 milhões de dólares. Então, a questão é o seguinte, independente do que a gente faça, a área espacial é uma área cara. Tá? O retorno dela eu acho fantástico, porque nós utilizamos muito a indústria nacional, esse dinheiro vai ficar aqui no país, uma boa parte dele, a gente usa muito a indústria nacional. Se nós fizermos, como é o caso que nós fazemos o Cibers, talvez você fale dele depois, nós faremos em uma parceria. Se você fizer uma parceria, os custos caem, obviamente, porque você divide. Então, existe vantagens em você fazer isso. Além do fato, e aí eu termino, de que isso te dá autonomia sobre um satélite. Você terá suas imagens de onde você quiser, quando você quiser. Muito bem. Bom, não faz tanto tempo assim, a gente entrevistou o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, e ele nos disse lá na sala dele que estava tudo certo com os chineses para fazer um satélite SAR sobre a PMM, que seria a continuidade do programa Cibers. Agora, o novo diretor disse que as coisas não são bem assim. Esse estudo que vocês estão fazendo é para substituir esse projeto com os chineses? Você responde daqui a pouco, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Um instante só, não sai daí.
terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre satélites brasileiros. No final do último bloco, eu fiz uma pergunta aqui ao nosso amigo Chamon. Chamon, essa parceria com a Alemanha ou com outro país, ou mesmo que nós façamos por nós mesmos, ela indica, significa de alguma maneira que estamos abandonando lá aquela iniciativa de fazer um satélite SAR com a China como continuidade do projeto Cibers? Não necessariamente. Os trabalhos para um satélite em conjunto com a China, esses estudos para esse satélite em conjunto com a China foram feitos por nós em 2018. Fizemos vários trabalhos, tanto de satélite radar quanto de satélite óptico. Basicamente, o radar, porque é uma tecnologia para a qual nós queremos ir, e o óptico, porque, acho que vocês podem imaginar, existe uma comunidade de usuários bastante grande no Brasil, inclusive fora, que utilizam imagens dos satélites que nós produzimos. É fato conhecido que o DETER, o sistema de monitoramento, um dos sistemas de monitoramento de desmatamento, usa imagens do satélite Cibers. Portanto, a continuidade do uso de imagens ópticas tem que estar garantida de alguma forma. Então, houve estudos em 2018 para a continuidade com o projeto Cibers. Em 2019, a pedido da Agência Espacial Brasileira, nós fizemos também outros estudos para um satélite autônomo, digamos assim, que podia ser feito aqui, ou em parceria, onde essa parceria é mais aberta. Pode ser com a China, pode ser com qualquer outro país. Então, se você me perguntar, nós vamos fazer satélite com a China? Hoje eu ainda não sei. Mas se você me disser, então está descartado os satélites com a China, eu também não sei, isso também não é verdade. Nós temos estudos tanto para fazer uma continuidade autônoma, quanto com parcerias internacionais, incluindo a China. Então é perfeitamente possível fazer com a China, eles têm a tecnologia para isso. É perfeitamente possível fazer com outros países, que também não são tantos assim, mas a Alemanha faz isso, a França faz, o Japão, os Estados Unidos, Canadá, Israel. Então você tem um pacote de países que podem, com o qual nós podemos colaborar para fazer satélites, e isso ainda está para ser definido. A Agência Espacial Brasileira está fazendo agora um novo planejamento de 10 anos de como vai ser o programa espacial brasileiro nesses próximos 10 anos, e isso está tudo sendo discutido. Nenhuma carta está fora do baralho. Mas a gente já tinha tido um planejamento amplo da ciência brasileira, se eu não me engano, a nomenclatura que ficou chamada, era um comitê, acabou sendo chamado de CDPEB. E já tinha sido contemplado, inclusive, a questão dos cibers dentro do CDPEB, e agora temos um novo rumo, digamos assim. O CDPEB era um grupo, um comitê de altíssimo nível, varrendo todos os ministérios, era o Gabinete de Segurança Institucional que coordenava isso, né, no governo passado, mas o CDPEB, inclusive, se perenizou dentro deste governo aqui também, então é alguma coisa de Estado, né, supragovernamental, e ele havia definido uma série de áreas de interesse, principalmente voltado para o desenvolvimento da indústria nacional. Isso era uma diretriz importante dentro do CDPEB. Entre as coisas que o CDPEB definiu, existiam os projetos mobilizadores. O que nós vamos fazer que mobilize a indústria nacional, principalmente? Então, a PMM era o carro-chefe desse tipo de projeto. Por quê? Porque é um projeto nosso, é alguma coisa totalmente nacional, em termos de desenvolvimento, e isso seria bastante interessante para dar fôlego para a indústria. Então, o CDPEB se concentrou nisso daí. O CDPEB não mapeou totalmente o número de missões que poderiam ser feitas, porque tinha essa restrição da PMM. Nós gostaríamos de continuar utilizando a PMM, por razões sobre as quais nós já conversamos. Mas, como eu também já disse, a PMM não é a salvação da lavoura, no sentido que ela não é solução para todos os problemas. Plataformas maiores podem ser interessantes também, em cooperação com a China, por exemplo. Isso não foi discutido dentro do CDPEB, em princípio. Então, novamente, podemos continuar com a China? Sim. Ou com outro país? Também. Teremos projetos autônomos? Acredito que teremos projetos autônomos, mas isso ainda está em discussão. Nós não temos essa definição. Muito legal. Por falar em China, o Cibers 4A, que foi lançado lá da China e construído em parceria com os chineses, está operando. Muito bem, obrigado. Vamos ver nesse VT o que está sendo feito com as imagens
que ele já está enviando. O Cibers 4A está operacional e enviando imagens captadas pelas câmeras brasileiras e chinesas, mas o uso para o monitoramento da Terra em projetos como o combate ao desmatamento, por exemplo, ainda não começou. O satélite encontra-se neste momento naquilo que os técnicos chamam de calibração, em que o sistema recebe ajustes para aprender a interpretar as cores e os detalhes da paisagem. Quando o satélite é lançado, o foguete tem uma vibração muito grande. E o ambiente espacial é muito diferente do ambiente aqui da Terra. Então, o comportamento que os equipamentos tinham aqui na Terra não são o mesmo que vão ter durante a vida dele no espaço. Então, é necessário que depois do lançamento a gente tenha um período de ajuste de vários parâmetros, de cada câmera, do alinhamento da câmera com o corpo do satélite, de modo que a gente tenha imagens que sejam bonitas, com um brilho uniforme e com a geometria bem definida, de modo que a gente possa usar uma imagem para fazer uma cartografia até. O processo para obter as imagens a partir do espaço não é tão simples como nos nossos celulares, por exemplo. Além das grandes variações de temperatura, dos campos elétricos e da radiação, há várias dificuldades a serem superadas pelo pessoal de processamento de imagens. A gente tem toda uma cadeia de produção das imagens, que recebe os bits, que vêm do satélite. Esses bits são organizados até que se forme uma imagem e mais os dados de telemetria, que a gente diz, que diz onde está o satélite naquele momento, para onde ele está olhando, e isso que permite a gente realmente localizar a imagem na superfície da Terra. E cada câmera também tem uma série de parâmetros que fazem com que a imagem fique uniforme. Porque os detetores que são de cada câmera, eles não são perfeitos. Cada detetor, pequeno detetor, dá uma resposta um pouco diferente do seu vizinho. E isso faria com que a imagem ficasse com listas. Então a gente tem que tirar esse tipo de coisa e fazer com que o produto seja de uma qualidade aceitável. A ideia é ter um conjunto de imagens bastante grande sobre o Brasil, sobre o hemisfério norte também, porque a estação do ano influencia, quando o Sol está mais inclinado, a imagem fica mais escura, as sombras aumentam. Então a gente tem que calibrar também alguns parâmetros de operação do satélite para que cada região da Terra seja observada na sua maneira, digamos, mais correta, de modo que a informação que a imagem contém seja o máximo possível. Então, quanto mais limpo o tempo, mais fácil eles vão chegar no final da navegação. Esse mês de janeiro tem sido bem difícil para a gente conseguir imagens sem cobertura de nuvem. Mas a ideia é essa. Então a gente está fazendo gravações também sobre a África, sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, para ter tanto imagem obtida durante o inverno e durante o verão. Pena que o nosso verão aqui está muito realmente molhado. Para o pesquisador, as imagens do novo Cibers serão de grande utilidade para o Brasil, principalmente no trabalho de monitoramento da Amazônia. A câmera WFI, que é a de campo largo, ela enxerga 800 km de largura, e agora a gente vai ter o Cibers 4, o 4A, e em junho o Amazônia 1, que vai ter uma câmera também WFI. Então a gente vai ter uma revisita muito grande, principalmente sobre a região amazônica, que aí a gente teria maior chance de ver uma área sem cobertura de nuvem. Então teria uma revisita aí de 2 dias ou melhor que isso. Então uma grande oportunidade da gente utilizar uma tecnologia que foi desenvolvida aqui, no Brasil, para um problema brasileiro, que é realmente a observação e o monitoramento da região amazônica, por exemplo. O pesquisador ressalta, porém, que as câmeras brasileiras WFI e MUX, que já tiveram qualidade equivalente a equipamentos estrangeiros, agora estão ficando para trás. Logicamente,
os americanos e os europeus e mesmo os chineses agora evoluíram bastante nessa questão de câmeras, e a nossa câmera já foi projetada já há mais de 10 anos, né? Então ela não tem a qualidade exata de um Landsat 8, por exemplo, ou Sentinel 2A e 2B, mas elas servem, né, para muita coisa aqui no Brasil e principalmente para o desmatamento. Muito bem, então, vamos lá. A primeira coisa que me passa a cabeça ao ver uma declaração como essa. Vale a pena lançar o Amazônia com essa câmera WFI, criada, desenvolvida aqui no Brasil de forma heróica e honrosa, mas há 10 anos atrás? Vale a pena, Denilson? Com certeza, porque como o próprio, né, o Cartacho diz, é o seguinte, você tem para diferentes aplicações, diferentes tipos de câmera. E, como o Chamon também já colocou, o objetivo da câmera WFI é monitorar grandes áreas e contribuir para que você tenha uma revisita temporal mais curta possível. Então, com o lançamento do Amazônia, do ponto de vista de produto final, a gente vai ter revisitas a cada 2 dias, somando os 3 satélites operacionais que vão estar operando em órbita, a cada 2 dias, no máximo 3 dias, o que acontece? Isto permite que você tenha mais oportunidade de ter imagens sem nuvens e que possa contribuir para essas aplicações de grandes áreas. Não adiantaria nada eu ter uma câmera com resolução de 2 e 3 metros que passasse a cada 5 ou 6 dias ou mais. Só para ter uma ideia, a revisita de uma câmera WPM, que é a de melhor resolução do Cibers 4A, é 31 dias. Então, essa questão de se vale a pena ou se não vale, a gente tem que estar focado onde que vai ser o meu uso. Então, se o uso é para esse tipo de monitoramento de grandes áreas que requer a maior revisita temporal possível, é mais do que válido. E, além disso, eu acrescento o seguinte, o projeto Amazônia, ele tem dois viés. O viés de produto, que eu acabei de colocar, que vai contribuir, e um viés tecnológico. De desenvolvimento nacional. Que vai como se diz, validar em voo a plataforma multimissão. Com a validação em voo da plataforma, o que vai acontecer? As indústrias que desenvolveram aquele produto, que eu disse que levou um tempo também grande para elas desenvolverem, elas vão ganhar como uma espécie de certificação de validação em voo. E elas podem buscar outros mercados além do mercado do governo, como já ocorreu, e não conseguiram vender os equipamentos porque não tinha a validação em voo. Pode acontecer da SpaceX receber uma encomenda lá de um satélite de 500 quilos e ligar aqui para o Jadir ou para você e falar assim, eu estou precisando de uma PMM aí, manda para mim. Sim, ou até mesmo, pelo correio, ou até mesmo equipamentos, subsistemas, porque a gente sabe que o custo de produção do Brasil é mais barato do que um americano, do que um europeu. Então, não adianta, se a gente não tiver esse ciclo fechado, que é o produto final do Amazônia, que é as imagens que eu já coloquei, e a validação da PMM, a gente está faltando alguma coisa. Então, eu diria que, no sentido global, o Amazônia 1 faz muito sentido e vai ter muito o que contribuir para o Programa Espacial Brasileiro. Chamon, vamos tentar explicar para quem está em casa, primeiro, até os dois, eu vou tentar fazer um mal comparar, que a gente tem aqui, estamos mostrando na nossa câmera lá de cima, algumas câmeras aqui e algumas delas trocam lente. A gente pode mal comparar essa história do satélite aí, da resolução espacial com as nossas lentes. A gente tem uma lente aberta, né, uma lente 10-22 que abre bastante, mostra bastante, mas ela não vai ao longe. Aí a gente tem uma 70-200 que ela não mostra muito, mas ela consegue buscar o passarinho lá na árvore. Seria mais ou menos isso? Ou não? Dá para Tem muito disso. As tecnologias são diferentes, etc., mas para uma comparação, para a gente poder entender qual é o espírito, né, do imaginamento, a ideia seria mais ou menos essa. Existe um compromisso
que você tem que fazer entre aquilo que você consegue olhar em termos de uma grande faixa e aquilo que você consegue olhar em termos de detalhe, precisão. É possível olhar faixas cada vez maiores, com precisões cada vez melhores, que seria o ideal, todo mundo gostaria de ver tudo com muito detalhe? Em princípio é teoricamente possível, mas é inútil. Se você quer ver a região amazônica inteira, você está interessado em grandes fatores, você não está interessado em contar folha. Então, se você tivesse uma câmera que olhasse a Amazônia inteira contando folha, ela seria inútil, não é o que você quer. Então, uma das coisas importantes no programa espacial, e muitas coisas, mas no programa espacial é a ideia de missão. Basicamente é aquela pergunta, exatamente, o que você quer? O que eu quero fazer? O que você quer fazer? Ah, não, é o seguinte, eu quero monitorar agricultura, para saber quanto vai ser a safra. Uma pergunta extremamente importante. Então, se você está em um país no mundo que é pequenininho e que as plantações estão em regiões, pequenas regiões diferentes, então você vai ter um determinado tipo de câmera mais adequado a isso. Se você quer olhar soja no centro do Brasil, não é essa a solução adequada. A solução adequada é o monitoramento mais amplo, de campo largo. Eu quero saber quanto tem ali, e ali tem hectares e hectares plantados. Então, a questão importante é o que é que você quer ver. Você quer, por exemplo, proteger a fronteira do Brasil. Extremamente importante. Então, você quer ver, por exemplo, movimento de tropa, movimento de caminhões ou coisa parecida passando na fronteira. Então, você tem que ter capacidade para olhar aquilo. Só que você não precisa olhar a Amazônia inteira, você vai olhar uma pequena região. A aplicação é completamente diferente. A PMM pode fazer as duas coisas? Pode, mas não no mesmo satélite. Quando você faz um satélite para olhar a faixa larga, você olha o largo, aí você faz um outro satélite para olhar aquilo que é pequeno. Tem soluções alternativas? Tem. Imagine que você consiga ver uma área restrita, mas você ponha vários satélites. Cibers 4, 4A e Amazônia. Você vê muitas vezes a mesma área, ou áreas colocadas justapostas, então você consegue varrer grandes áreas rapidamente, com uma resolução boa, que te dá a informação que você precisa. No caso das imagens de satélite, tem ainda a diferença da questão de cobertura de nuvens, que aí é uma questão de oportunidade. A nuvem, você não controla, ela vai para onde ela quer, o satélite ele passa sempre nos mesmos horários. Então, se você tem vários satélites passando em momentos distintos, você tem mais chance de pegar aquela região sem nuvem. Então, as soluções para aquilo que você quer são variadas. E a pergunta que se deve fazer antes é: qual é o meu problema? É inútil você vir com a solução sem saber o problema. Não é como comprar um smartphone que você compra o mais moderno, que tem a melhor câmera, o melhor processador. Não, você precisa de um específico que faça... E 6 meses depois você joga fora e compra o seguinte. Bom, se você tiver dinheiro para isso, porque não está muito barato essa brincadeira. Mas a questão é justamente essa. Satélite leva tempo para fazer e custa bastante caro. Seja muito preciso naquilo que você precisa do satélite. Seja muito claro. Estamos terminando. Acabando o nosso momento aqui, só para a gente explicar, revisita. Eu tenho um que vai estar voando lá em órbita polar, que é o Amazônia, né? E o Cibers... Não, também polar. Todos são órbitas... Todos são polar. Levemente deslocado. Um pouquinho para lá, deslocado. Um pouquinho para cá. Então vai passar um, no dia, 2 dias depois vai passar outro. Eles passam todo dia. O que acontece é... O local que ele passa. É, a longitude que ele vai passar. Ok. Tá? Imagina que você tem... Então um está passando na costa brasileira, o outro está passando um pouco mais para o interior. Pode acontecer. É exatamente isso aí. E aí, poucos, ou na órbita seguinte, ou no dia seguinte, ele vai passar exatamente aonde o anterior passou. Então, com isso, você aumenta a oportunidade de ter uma boa imagem para aquilo que você está querendo estudar. Ou seja, se você está lá nesse momento na Amazônia pensando em desmatar um campo, vai ter um satélite passando aí 2, 3 todo dia, então cuidado. Este foi o Brasil Consciência de hoje, nós estamos ficando por aqui, mas você que nos acompanha pela internet pode continuar acessando o nosso conteúdo na nossa página, está aí para você na tela nesse momento. Você que tiver curiosidade
de conhecer o conteúdo produzido pela rádio do SINDCT, cultura, música, entretenimento, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você também na tela. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência, e a gente volta semana que vem com mais conteúdo inédito para você. Tchau!